Olá, queridas famílias! Como ajudar meu filho com as atividades escolares? Esta é uma pergunta clássica. Agora eu vou modificar a pergunta. Como ensinar meu filho a estudar? O que é mais importante? Ajudar a estudar ou ensinar a estudar? Vamos relembrar o vídeo de competências e habilidades. Se você ainda não assistiu, assista. Neste vídeo falamos sobre desenvolver habilidades com competência. Vai te ajudar nessa tarefa. Ou seja, nós, pais e educadores, oferecemos a ferramenta para que estudantes sejam capazes de construir seu aprendizado. Então, antes de ajudar, vamos nos preocupar se o seu filho sabe estudar. Vamos dividir as responsabilidades. Você pode orientar, tirar uma dúvida, mas os estudos, principalmente os trabalhos de casa, devem ser desenvolvidos pelo estudante, independente da sua presença. Os pais se comprometem em acordar cedo, preparar o café, o almoço, o jantar, a tão deliciosa merenda, comprar o material, o uniforme, administrar as despesas que vai além da escola, como cursos extras, saúde, alimentação e o processo tecnológico que norteia a rotina dos nossos filhos. Redes sociais, entretenimento, pesquisas, vídeos, enfim. Quando falamos em ajudar os filhos na escola, estamos falando de organização e planejamento dos filhos e dos pais. E para realmente tornar o seu filho um sucesso, vocês pais tranquilos e conscientes, a ideia é a seguinte. Em especial, nesse vídeo, vou promover vocês ao cargo de CEO. Executivo mais experiente, responsável pela tecnologia da informação e pelo funcionamento dos sistemas informáticos. Importante. Pense que você é responsável pelo sistema da sua casa, onde tudo precisa funcionar. Contudo, não estamos falando de simples máquinas, falamos de pessoas, que envolve emoções, que envolve sentimento. Está pronto para ocupar o cargo? Vamos lá. Você não precisa de uma vasta experiência, nem um currículo amplo, nada disso. Você só precisa de disposição, coragem e muita sabedoria para fazer tudo funcionar. Então, mãos à obra. Independente se você trabalha ou exerce suas funções apenas como do lar, é fato que organização e planejamento não poderão faltar. É importante separar um dia com a família para organizar esta rotina. Afinal, você é um chefe que aceita ideias e sugestões, onde seu maior objetivo é atender à necessidade de todos os membros que dividem o espaço, na medida do possível, pois lembre-se, você é o chefe, então é importante mediar os pedidos. Além das tarefas escolares, é importante salientar o espírito de colaboração e dividir tarefas como arrumar a mochila para o dia seguinte, colocar o uniforme sujo no cesto, organizar o quarto e ambiente de estudos, retirar o lixo, tarefas que não tomam muito tempo, mas desperta o ato de dividir, contribuir para não haver falha no sistema. Afinal, seus funcionários precisam estar engajados em um único propósito: o sucesso e a felicidade da família. E isso não depende só de você, mas de todos os envolvidos. Para ajudar seu filho, você não precisa ficar sentado ao lado. Porém, neste início é importante perceber se o seu filho consegue executar as tarefas de casa sozinho, se sabe estudar, sabe se organizar, se não será inútil mandá-lo estudar. É o momento de olhar com atenção. Assim poderá identificar os progressos e as dificuldades. E para ajudar sua tarefa, vou explicar como descobrir o que é preciso observar neste primeiro momento correspondente a cada faixa etária.
Então fica muito ligado nas dicas. Vou sinalizar conhecimentos básicos dentro das áreas de linguagem, língua portuguesa e exatas, matemática, que o seu filho deve dominar ao iniciar o ano de acordo com a faixa etária. Lembrando que cada desenvolvimento é único. Então o que eu vou explicar é que o seu filho deve alcançar esses objetivos em cada uma das séries. Porém, não é uma obrigação que todas as crianças alcancem o mesmo objetivo juntas ao mesmo tempo, porque nós temos que respeitar a individualidade de cada um. Vamos lá. Maternal 1. Não se preocupe com o que ele sabe ou vai aprender. Este é o momento de vivência, sociabilização, conhecimento de si e do outro, através de atividades lúdicas, brincadeiras e jogos interativos. No maternal 2, nesta fase, o ideal é que já esteja dominando o controle dos esfínteres. Lembre-se, ideal corresponde ao controle de urina e fezes. Saiba se alimentar sozinho, sem pedir tanta ajuda, apenas para abrir um pote, a garrafinha, coisas assim. No pré-1, nesta fase, seu filho deve dominar as atribuições iniciais do maternal 2, além de começar os primeiros rabiscos que correspondem ao realismo nominal, a escrita através de símbolos e futuramente os famosos morrinhos, começar a reconhecer seu nome, identificar cores primárias e secundárias, estimular a leitura com o uso de pequenos livros de história, pois durante este ano vai iniciar com o processo de reconhecimento de letras e números. Começar, iniciar, sem pressa, com muita calma. No pré-2, nesta fase, o seu filho deve escrever o primeiro nome com letra bastão, reconhecer algumas letras e números para começar a despertar e perceber que as letras fazem sons. E através desses sons, essas letras se unem e formam palavras. Os números podem ser usados para contar e calcular, iniciar o processo de adição e subtração, ou seja, somar ou tirar, com objetos e material reciclável, como chapinhas, caixinhas de suco, palitos de picolé. No primeiro ano, não é a hora do desespero, contudo é importante estar atento. É importante neste momento, início de reconhecimento das letras, sons, escrever, reconhecer o próprio nome, começar a reconhecer sons e letras em outros espaços. Durante toda a educação infantil, a contação de histórias é primordial, porém, este estímulo deve ser muito mais importante agora, assim como inserir os números. E para melhor compreender este processo de evolução e identificar se seu filho está progredindo, Emília Ferreiro, a psicolinguística argentina, desvendou mecanismos pelos quais as crianças aprendem a ler e escrever, o que levou os educadores a rever radicalmente seus métodos. Ao mesmo tempo que desenvolveu a psicogenese, o termo psicogenese pode ser compreendido como origem, genese ou história de aquisição de conhecimentos e funções psicológicas de cada pessoa, processo que ocorre ao longo de todo o desenvolvimento, desde os anos iniciais da infância e aplica-se a qualquer objeto ou campo de conhecimento. Neste processo, os estudantes evoluem no processo da escrita da seguinte forma: realismo nominal, pré-silábico, silábico, silábico alfabético e alfabético. E algumas coisas eu trouxe para mostrar a vocês. Como vocês podem observar, a palavra cavalo está escrita de várias formas. Esse já é o processo silábico alfabético, onde a criança inicia o primeiro ano. Neste processo, o som da letra está muito mais inserido nela do que a própria escrita. Você percebe que ela começa com a letra bastão ainda no primeiro ano. Isso é permitido. Depois vai trocando para a letra cursiva.
porém o som está muito mais evidente. Ela usa ainda a letra K para o som do cavalo. Aí eu pergunto a vocês, você acha que essa escrita está errada? Não. A escrita está correta e é esse o momento do cuidado, porque a criança ela vai te oferecer a escrita que ela consegue compreender. É uma forma de comunicação. Então nós temos que ensinar e ao mesmo tempo aceitar. Então é muito importante o estímulo nessa fase. Não vai dizer a ela que está errado, apenas sinalizar. Como você pode fazer isso? Percebe que você é capaz de identificar o processo de evolução do seu filho? É importante entender que durante o primeiro ano não existe uma data ou época exata para esse estudante evoluir. É preciso respeitar o processo de evolução de forma individual. O mais importante é não estagnar, evoluir sempre, mesmo que de forma gradativa, cada um no seu tempo. No segundo ano, o estudante deve estar alfabetizado. Neste momento, é importante estimular a leitura para iniciar a ampliação do vocabulário e aprimorar o exercício da interpretação de texto. Reconhecimento e escrita dos números que correspondem à unidade e dezena, assim como cálculos simples. Podem observar que aqui já começamos a utilizar a letra cursiva realmente. E a criança, ela já se propõe a um vocabulário e uma comunicação mais correta. Ela ainda não sabe regras de ortografia. Ela vai escrever errado durante o segundo ano, mas é aquele exercício da comparação. Ela escreveu errado e você pode escrever corretamente abaixo, porque é assim que deve ser a correção na escola, e a criança sempre nesse exercício de comparação. A partir disso, ela é capaz de reconhecer seus próprios erros e ir se aprimorando dentro dessa escrita. No terceiro ano, que a alfabetização ela é praticamente concluída, nesta fase o estudante deve ler com fluência, interpretar textos e pequenos livros de história. Aprimorar-se de gramática. Com relação à matemática, é importante dominar as 4 operações. É muito importante estar atento ao terceiro ano. É o momento em que vamos arrumar essa casa, começar esta arrumação para prepará-lo para o quarto ano. Agora sim, chegou a hora de arrumar a casa, aprimorar todo o conteúdo que foi interiorizado. Nessa fase, o estudante deve ser capaz de compreender e identificar vários gêneros textuais, escrever uma narrativa com introdução, desenvolvimento, clímax e conclusão. Fazer uso da pontuação básica, respeitar parágrafos de acordo com o espaçamento da margem, acentuar as palavras. Em exatas, entender o sistema de numeração decimal e as 4 operações. Essas informações explícitas no texto, ler, compreender textos verbais ou não verbais de diferentes gêneros, identificar a ideia central, produzir textos a partir dos textos estudados, respeitando as características do mesmo, revisar e descrever textos de acordo com seus critérios. E vocês podem perceber que tudo isso está feito de uma forma muito tranquila. As crianças tiveram a possibilidade de estarem sentadas no chão de uma forma muito confortável. Então não é somente na forma tradicional, cadeira, mesa, que um professor ele é capaz de desenvolver isso. Assim como vocês em casa. Vocês podem sentar em qualquer ambiente, até mesmo na hora de dormir, recostar na cama, dividir uma leitura e debater sobre o tema do livro, sobre aquela leitura, grifar as palavras-chave daquele livro, coisas que você pode fazer sem tanta formalidade, mas que você está ajudando muito na construção dessa leitura e dessa escrita, para futuras e grandes redações que eles irão precisar. Já na área de exatas, os estudantes devem compreender o sistema de numeração decimal
identificar os termos das operações, analisar, interpretar e resolver situações de problema, compreendendo diferentes significados das operações, que envolvem números naturais, identificação de polígonos sólidos geométricos e situações do cotidiano. Uma dica que eu dou para que seu filho evolua na hora de resolução de problemas é você pegar o problema e identificar a palavra-chave. Cada situação, problema, tem uma palavra-chave que vai identificar que operação ele vai fazer. Isso é muito importante. Nesse início, deixe que ele identifique essa palavra-chave do problema com o marca-texto. Vai ajudar demais nessa interpretação. Queridos CEO, agora é só colocar em prática. Com essas dicas, você será capaz de identificar os requisitos básicos para a boa formação do seu filho no ensino fundamental 1. E caso perceba que o processo não está de acordo com o ano em questão, juntamente com a faixa etária, faz-se muito importante marcar uma reunião com a professora e esclarecer junto à escola de que forma ajudar e procurar entender por que o processo não está acontecendo conforme planejado. Após a reunião na escola, avalie se as respostas e justificativas da instituição foram satisfatórias. Caso contrário, não deixe de buscar por esclarecimentos. Pode ter certeza que entender as necessidades é o melhor caminho para ajudar o seu filho. Sentar ao lado só torna dependente. Esclarecer as dúvidas não é oferecer uma resposta pronta. Então faça-o pesquisar, pensar, raciocinar. Curta o nosso vídeo, compartilhe, deixe seu comentário. E se ficou alguma dúvida e precisa de esclarecimentos, escreva para o e-mail contato@filhos.com.br e será um prazer poder ajudá-lo. E como expliquei no vídeo sobre o tempo, é importante ter um tempo de qualidade, mesmo que reduzido, para observar, olhar, ver, sentir o processo de ensino-aprendizagem do seu filho. Pois somente com esse olhar minucioso de pais e professores, nossos estudantes alcançarão de forma segura e significativa os objetivos propostos da série. Estamos sempre buscando caminhos para ajudá-los como pais. Não deixe de curtir e compartilhar. Vamos juntos contribuir para uma formação de qualidade e um grande abraço.